Beleza, esse vídeo aqui vai para o curso de mestres, né? Então a gente vai estar abordando justamente a dinâmica de classe do Fidalgo. Como esse vídeo aqui é justamente para vocês que já são macaco velho, já são inclusive mestres, eu não vou ficar com enrolação, não vou ficar falando bonito, eu vou direto ao ponto. Vamos para as características da classe, tá? Do Fidalgo. É uma classe especial, então você só pode entrar para ser um Fidalgo se você tiver pelo menos um personagem no Rank F ou se você for um Adrian Player, Alpha Test ou Beta Tester. Então, tem esses requisitos porque os novatos, eles não podem já chegar pegando um Fidalgo, eles não conhecem o mundo de renda, eles não sabem como as coisas funcionam. Então, eu acho errado, né, colocarmos um novato para ser Fidalgo logo de cara. Isso pode gerar alguns problemas. Vamos para as características, então. Algumas informações do Fidalgo. Eles iniciam com as habilidades que são habilidades voltadas justamente para o exercício de sua nobreza, para o exercício de sua cidadania, né? Então vamos lá. A diplomacia inicia no level 3, a inteligência também inicia no level 3, persuasão e carisma todas iniciando no level 3. E o que essas habilidades fazem? Bem, basicamente a diplomacia vai dizer a capacidade do Fidalgo de encontrar soluções práticas, soluções teóricas para os problemas que ele enfrenta em leads com outros nobres. Então, ao contrário de um carisma que ele vai estar utilizando para convencer o povo, ao contrário de um persuasão que ele vai estar querendo convencer alguém em uma barganha, a diplomacia é a capacidade desse nobre em leads com outros nobres. Então, se há um conflito na fronteira, um problema de suprimento no feijão, por exemplo, a diplomacia estará sendo utilizada para que esse nobre consiga resolver essa questão. A diplomacia é uma habilidade fundamental, talvez a mais fundamental das habilidades do Fidalgo, porque ela também vai fazer com que os conselheiros, entendeu, desse Fidalgo, eles evoluam, e logo nós vamos falar sobre esses conselheiros também. Os Fidalgos, eles possuem sistemas de prestígio. Prestígios nada mais são do que as categorias que o Fidalgo deve evoluir. Um Fidalgo não deve se importar com o próprio rank, com o próprio level ou com as próprias forças armadas somente. Então o Fidalgo, ele tem que prestar atenção no prestígio dele. Inicialmente o Fidalgo vai começar de um jeito ou de outro como barão ou baronesa. A ascensão é baseada na ascensão da vida real. Eu peguei ali o modelo que era utilizado no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, e também em alguns reinos como a Prússia, a França, etc. E sintetizei tudo para fazer a ascensão aqui do prestígio nobiliárquico de Hendor. E eu vou dar uma resumida aqui para vocês. No primeiro level, o nosso Fidalgo vai começar na categoria de barão. Então ele é mais do que um mero senhor, ele não é apenas um detentor de terras, ele é um barão. Então ele vai resguardar algumas terras. Ele está, portanto, acima de outros senhores. E isso é muito importante, porque não é só o barão que quer evoluir, os senhores também querem. Então, muitas vezes, a função desse Fidalgo vai ser justamente se encontrar com os senhores que estão em suas terras, que geralmente serão fazendeiros, para resolver as leads desses senhores, tomando muito cuidado para não ser traído, porque todo mundo quer ascender e alcançar ali, quem sabe, a categoria de duque, de arqueduque, ou quem sabe de rei, rainha, imperador. Então, o Fidalgo, ele deve ter essa atenção. Ele não inicia na classe mais baixa de cavaleiro, tampouco na classe inicial ali dos nobres detentores de terra, que seria o senhor. Não, ele inicia além disso, ele já inicia como um barão. Então ele é mais do que um lorde, mais do que apenas um senhor que tem ali sua terra, seu feudo e sua família. Não, ele é um barão, ele resguarda um território consideravelmente grande, que vai ter ali mais ou menos uns 6, 7 senhores que estarão a seu serviço. E como esse barão, ele deve lidar com todos os problemas dessa terra com um pulso firme, porque os senhores também querem ascender, os senhores também querem se fortalecer. E detalhe, o barão, ele tem o poder sobre todos os seus vassalos, que são os senhores. Mas os senhores não necessariamente estão em paz entre eles. Então o barão muitas vezes vai ter que recorrer, vai ter que lidar com um conflito entre dois senhores em suas terras. E isso não necessariamente vai agradar um dos lados. Muitas vezes o barão vai ter que decidir se um senhor vai ganhar o espaço ou não. E aquele que sai prejudicado, com certeza irá nutrir uma certa intriga com o barão. Vai pensar que esse barão está favorecendo outro senhor. E aí a lealdade começa a ficar questionada. Então o problema já da nobreza ali já começa aí. O barão vai ter que resolver o conflito de outras pessoas, sendo que, assim como tudo na vida, ele vai ter de fazer um trade-off. Você vai escolher entre um ou outro. Ajudou um em detrimento do outro, e isso pode gerar consequências irreversíveis. Por isso, o barão precisa ser muito atento com isso. Aí nós depois ascendemos para o grau de visconde. Um visconde, ele ainda não tem barões sobre o seu poder, mas ele está vinculado a um conde maior, um conde um pouco mais rico, um pouco mais poderoso. E esse conde detém uma faixa de terra consideravelmente
razoavelmente grande. Às vezes é um rio importante, às vezes uma mina de influência para o reino, ou mesmo terras de fazenda bem férteis ou grandes populações. O visconde, ele é uma espécie de ponta do conde. Se um conde ele tem um território muito grande, ele vai colocar o seu visconde aonde? No fim desse território, para que eles possam administrar tudo com mais clareza e mantendo uma relação sempre muito próxima. Então o visconde é como se ele fosse o tenente para com o capitão, o tenente-coronel para com o coronel e assim por diante. É aquele braço direito, aquela autoridade contrapeso que estará fazendo ali o seu exercício em sua terra. E aí depois disso nós temos, depois do visconde e da viscondessa, nós temos o conde e a condessa. E quem é o conde e a condessa? É justamente o que mencionamos antes, aquele senhor que detém uma grande quantidade de terra, uma terra que é importante, exerce sua influência e pode inclusive decidir o fim ou não de uma guerra. Muitas vezes são os condes quem mudam os lados da batalha. Como geralmente duques, grão-marquês, etc., eles já estão ali com uma bandeira clássica, né? Ele já tá escrito na cara deles de que lado eles estão, são os condes que visam ser convertidos. As pessoas não vão atrás, um rei não vai atrás de um barão para converter ele. Não, um rei não tem que se preocupar com o barão. Ele vai atrás de quem? Do conde, porque o conde conhece os barões e ele tem uma proximidade maior com o povo. Então, ao contrário do marquês, que geralmente fica muito distante das pessoas, o conde, ele tá ali, junto com as pessoas, conhece a terra, conhece os barões, os senhores, os cavaleiros, então ele sabe reunir um exército, ele sabe reunir tropa, ele sabe conversar com os fazendeiros. Então o conde, ele é talvez a última marcação ali, o marquês ainda chega a ser um pouco, mas é talvez a última marcação ali de contato com o povo. Então quando um rei precisa mover uma grande missão militar, um duque, por sua vez, quer fazer isso, eles utilizam ali justamente esses condes. São uma autoridade poderosa, mas não deixam de ser uma autoridade local. Então depois do conde nós temos o quê? E o conde vai ter esse tipo de lead. Muitas vezes um conde, ele é fiel ao rei tal e vai receber uma proposta de outro rei, de outro duque, de outro marquês e muitas vezes vai ter que decidir com isso. E qual o problema do marquês e qual a diferença ali do conde para o marquês? Bem, o marquês não é questão de ter mais terra, porque às vezes não é quantitativa, que a coisa é qualitativa. Então nós temos que o conde, ele detém muitas terras, talvez o mesmo tanto ou mais terras do que o marquês. Mas o marquês ele tem terras extremamente importantes, terras que por sua vez são muito estratégicas, então o marquês vai deter ali uma terra na fronteira, ele vai deter ali uma terra, e a diferença assim, prática entre o conde e o marquês é apenas a garantia do rei. Pensa comigo, o rei tem um monte de conde ali no território dele, um monte de vassalo que são conde. Pô, ele não tem como ficar mimando todos esses condes. Então ele escolhe um grupo seleto de condes. Esses condes, eles vão receber uma atenção especial, eles vão receber um favorzinho do rei, um título nobiliárquico a mais, para que eles possam se sentir da família do rei. É uma forma do rei evitar traição. Então muitas vezes tem um conde na fronteira. Pô, conde não é um nível nobiliárquico tão respeitado assim, mas o marquês é. O marquês começa a ser um nível nobiliárquico muito respeitado. Então o rei, para ele evitar uma traição, para ele conseguir controlar mais aquele território, ele oferece um nível de marquês para aquele indivíduo. Em termos de força, talvez ele tenha menos ou a mesma quantidade de força do que um conde, ou mais também. Mas no geral é apenas uma escala, é apenas um prêmio nobiliárquico, para aquele marquês se sentir parte de um reino. Um marquês consegue fazer negociações com outros reinos em nome de si mesmo, em nome do próprio reino. Então é um título que é bem mais respeitado, né? Você já está saindo daquele administrador da terra para o dono mesmo, aquele cara que se quiser construir uma torre da coalizão, uma torre ganista, ele tem autonomia para fazer isso. Então uma questão de respeito assim, um conde chega numa pessoa e fala, vamos trair o rei. Vamos trair o rei não necessariamente, mas vamos trair o rei. A pessoa não vai querer fazer isso. Agora o marquês, o marquês tem um cargo tão alto, tem um cargo tão belo, que essa pessoa às vezes fica tentada. Às vezes um conde chega e fala bem assim, nós vamos atacar o reino da Prússia. E aí o cara vai falar, eu não vou morrer por um conde, cara. O cara é conde, o cara não é tudo isso. Não vou invadir a Prússia, o rei vai ficar puto comigo. Mas se o marquês fala isso, é uma autoridade maior, é uma autoridade mais fácil de convencer. Então o ponto fundamental do investimento para você deixar de ser um conde e se tornar um marquês é a diplomacia. É a diplomacia e os seus prestígios, não sendo, é claro, o nobiliárquico, porque o nobiliárquico nada mais é do que o reflexo dos seus outros prestígios e das suas negociações. Você vai evoluir o seu prestígio nobiliárquico
pelo meio de outros prestígios e por meio de suas ações em game. Então o Marquês ele está acima. E aí nós depois vamos para o Grão-Marquês, que nada mais é do que o Marquês que conseguiu uma autonomia, uma terra um pouco maior, ele já é mais influente. Rapazes, pelo amor de Deus, não tem um Marquês abaixo do Grão-Marquês. Tudo bem, abaixo do Barão vai ter alguns nobres senhores que servem esse barão. Abaixo do Visconde vão ter alguns barões. Abaixo do Conde vai ter um Visconde. Mas abaixo do Grão-Marquês não vai ter um Marquês. Não vai. O Grão-Marquês, ele é um Marquês. Ele só é um Marquês que recebeu um prestígio ainda maior. Provavelmente um Marquês que se casou com alguém da família imperial. Um Marquês que ganhou uma lide com o próprio rei. E aí ele passa a deter ali um grau de ascensão para com a coroa. Então o Marquês, o Grão-Marquês, nada mais é do que um Marquês com uma skin. Nada mais é do que o Marquês que tem ali um poder vinculado à Casa Real. Ele já está diretamente vinculado à Casa Real. E aí nós temos o Duque. E aí já estamos entrando em um ponto muito interessante. Um duque, ele detém tanto poder, mas tanto poder, que ele é basicamente um pequeno rei. Um rei dentro de um território. Muitas vezes um duque ele vai ser o responsável por administrar uma península. Muitas vezes um duque ele vai ser responsável por administrar uma faixa de terra que é cercada por uma floresta. Então, geralmente o duque ele vai ficar em seu ducado. E o que é esse ducado? O ducado nada mais é do que uma faixa de terra, cuja qual o duque detém a realeza dessa terra. Então não é mais uma simples relação de vassalagem normal. Não. De certa forma, o duque é soberano, mas ao mesmo tempo está vinculado à autoridade do rei. Ele conseguiu tanto poder que o rei não mais pode simplesmente pisar nele, não mais pode simplesmente movimentar um exército contra ele. Então eles fazem acordos. É claro que o poder do rei ainda vai ser muito maior, porque o rei detém a maior parte das casas nobiliárquicas consigo, mas o duque ele é quase um rei. Tanto que em lides entre duques e reis, geralmente a solução tende a ser uma guerra civil. Mas o duque, ele tem ali ainda assim, deve respeitar o rei e tudo mais por uma questão de níveis de força. Então o duque ele só não se separa do reino porque na verdade ele não tem o poder para isso. Mas o duque já tem autonomia, já tem todos os seus conselheiros, já tem sua própria família real, ele já tem o seu próprio sistema, suas próprias leis. Então já começa a separar inclusive na legislação daquela terra. Geralmente esse negócio de legislação a gente vai ver a lei do rei sendo seguida à risca em todos os lugares e os marqueses, condes, etc. não se importam muito com a lei do rei. O que eles vão estar legislando é acerca ali talvez de uma taxa, de uma tarifa de passagem, ou coisa do tipo. O duque não. O duque ele já passa a querer exercer a sua própria atividade religiosa muitas vezes, ele já passa a querer limitar o comércio de alguma substância, por exemplo, ou limitar a entrada de uma dada raça. O duque já tem esse poder, porque o território do duque, a primeira autoridade é o duque. E é por isso que geralmente os ducados eles ficam em um lugar onde o rei não tem muito acesso. Porque se o rei tivesse muito acesso, é capaz desse ducado nunca chegar a se formar, né? A autoridade do rei tá logo ali porque vamos precisar de um duque. Então, geralmente o duque ele fica em um local que não tem muito acesso do rei, ou ele se expande tanto que as pessoas começam a procurar mais a autoridade do duque do que a do rei, e aí do duque que no caso na ocasião seria um marquês ou grão-marquês, e aí o rei, para não ser traído porque tem um marquês muito influente, ele novamente vai lá e concede o título de duque, para aproximar as famílias, para aproximar, o duque já passa a ter o quê? Herança. Se o rei morre, muitas vezes perde toda a sua família, às vezes é o duque que vai assumir. Então o duque, às vezes, ele também ele é dono de um território inteiro. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Espanha. Bem, a Espanha tem muitos territórios quando estava se formando, esses territórios pertenciam a muitas e muitas casas. Vamos pegar aqui então, qual o nome daquele território? Eu não vou lembrar agora, mas tem um território que estava até querendo secessão. Vamos pedir aqui esse território. Esse território, por exemplo, vamos colocar de Sarajevo. Sarajevo é um território bem grande, é quase um distrito inteiro, é quase um estado. O duque é aquele cara que detém aquilo ali, a cultura daquele povo está vinculada ao duque, e o duque, por sua vez, vinculado ao rei. Então, muitas vezes, o duque combina mais com essa terra do que o próprio rei, mas ainda assim está sendo liderado a ele, deve lealdade a ele. É bem mais descentralizado do que as outras ocasiões, mas ainda assim vinculado ao mesmo reino, em caso de guerra vai servir ao mesmo senhor e tudo mais. Então, vamos lá. E o que seria um grão-duque? Novamente, grão-duque não tem duque abaixo de si, arquiduque não tem duque abaixo de si. É apenas uns graus de prestígio que mostram que seu ducado cresceu muito, né? Então, um arquiduque, por exemplo, um grão-duque, ele vai ser um cara como se fosse um príncipe, saca? Ele vai ter ali, às vezes, 1/6 do território do rei pertence a um duque. Pô, isso acontece.
Um arqueduque, muitas vezes ele detém metade do território do rei, ou muitas vezes ele detém 1/3 do território do rei. E o grão-duque é justamente um grauzinho ali que vai colocar que o ducado já ficou tão grande que não pode mais ser chamado de um ducado por suas extensões, e agora será chamado de grão-ducado. Então é só uma extensão do poder do duque. O arqueduque não. O arqueduque, ele já é tão influente que ele é quase um segundo rei dentro daquele território. Ele é quase muitas vezes o arqueduque ele cuida de uma colônia, muitas vezes o arqueduque ele cuida de um território que foi tomado. Então o rei estava em guerra com o território, e aí esse território perdeu. O rei não vai se mudar para esse território, ele precisa colocar alguém lá. Ele pega o grão-duque, que fazia fronteira com esse território, e coloca ele para tomar conta daquele território. A autoridade primeiro do duque, o rei não vai se importar com isso. O rei vai lá e fala, ó, eu exijo tanto de suprimentos e a paz. Pronto, o duque envia esses suprimentos e o resto é arquiduque, acabou. O arquiduque ele é muito influente, é muito importante, e inclusive... Ó, já a partir de marquês ali, alguns marqueses, alguns duques, eles são muito mais poderosos do que reis de nações menores. Então você pega, por exemplo, que um arqueduque de Sgringor, por exemplo, ele vai ter muito mais poder do que o rei da Macedônia, por exemplo. É um exemplo aqui bem chulo, levando em consideração o tamanho das nações, mas é exatamente assim. Então muitas vezes o arqueduque de Wolfstein, ele tem mais autoridade do que o rei de Lichfield, porque o seu território é muito maior. Então, o arqueduque ele é muito importante também, e ele é quase um rival do rei dentro do próprio território desse rei. E aí, por fim, nós ascendemos ao grau de rei. E muita gente se pergunta, pô, cara, qual a diferença de um rei e de um imperador? É o sistema de governo? Não exatamente. É claro que o rei ele vai ter ali uma monarquia, então ele vai ter um sistema de sucessão baseado em seus filhos, mas o imperador também pode ter isso. A questão é que um rei, ele é o rei de seu território original. Eu sou um rei do território que eu tenho desde que eu nasci. O meu território é o Império Romano. Eu nasci, eu sou o rei, sou o rei de Roma. Acabou. Agora eu começo a tomar outros reinos. E as autoridades locais desses reinos vão continuar tendo ali os seus líderes. Não reis, mas líderes. Porque o rei é soberano. Então se eu sou um rei e me expando e passo a adquirir outros territórios que pertencem a outros reinos, onde vai existir ali uma autoridade desses reinos, então eu sou o imperador, porque eu estou criando o meu império. Pega todos os impérios que você conhece na história da humanidade, cara. Todos eles estavam em expansão, tomaram territórios de outros reinos, e por isso ele se tornou um imperador, porque o rei segura o seu território, o imperador segura o dele e o que ele tomou. E uma mão de ferro sempre, não há imperador que se sustente no mundo sem um processo de conquista constante. O Império Romano, ele parou de crescer, ele acabou. Impérios se sustentam por meio de sua expansão. Porque quando você para de colocar as pessoas em sua máquina de guerra, quando você para de colocar o dinheiro em sua máquina de guerra e começa a querer lidar com outras coisas, você enfraquece aos olhos daqueles que querem secessão e você enfraquece aos olhos de seus vizinhos que querem os territórios de volta. Então um império precisa estar em extensão. Precisa. Todo império precisa estar em extensão. E ele só pode parar de se expandir quando tiver alcançado uma posição geográfica estratégica. Ou então ele irá ser tomado aos poucos. Então um império, um imperador, ele é mais do que um rei. O imperador, ele vai olhar para Sgringor e Argônidas e vai tomar os dois, porque ele é o imperador do Sacro Império Camelotiano. O Camelot ficou o pior exemplo possível, mas enfim. O imperador ele vai estar nesse processo de conquista. Então você tem o arqueduque como um rei, como um segundo rei, e o rei primário como soberano daquelas terras. A primeira autoridade é o rei. O imperador é a primeira autoridade, seja um arqueduque ou um rei, que decide fundir o seu império, decide fundir os seus territórios com outros territórios e proclamar-se o senhor daqueles territórios. Então você pega, por exemplo, a história da formação da Alemanha. Pô, tinha os estados germânicos do norte, tinha a Prússia, aí nós tivemos o que? A Guerra Franco-Prussiana, 1891, se não me engano. Aí acabou a guerra, o que eles fizeram? Eles criaram o império, eles criaram um império. Por quê? Porque eles estavam já pegando ali vários pequenos reinos que haviam nesse lugar, e depois tornou-se o quê? Tornou-se a Alemanha, o Império Alemão. Então você tem que o Império, ele vai subjugar os reinos ao redor de si e vai trazer para si. É um rei em frequente ascensão. Então, o Imperador, ele é level 10 por quê? Ele é o último level por quê? Porque ele não mais é um nobre que se limita ao território de seu reino. Não.
O próximo passo do imperador é dominar o mundo. O próximo passo do duque é dominar o reino. O próximo passo do marquês é tornar-se um duque. O próximo passo de um barão é vincular-se a um conde. Do rei não tem próximo passo senão dominar o mundo. Porque existe um reconhecimento de legitimidade de soberania. Então você tem que o rei de tal lugar é soberano naquele lugar legítimo. Você tem que o rei de tal lugar é o soberano legítimo de tal lugar. E aí, quando você se torna o rei de um lugar, o próximo passo da expansão de seu poder não limitar-se ao seu próprio território. Então você vai expandi-lo para os territórios vizinhos. Você vai subjugar outros reis e tomar esse poder para si. Então essa é a extensão do prestígio nobiliárquico. É algo muito importante. Eu perdi muito tempo falando disso daqui porque é o mais importante, que é o foco da classe do fidalgo. Mas nós temos outros, por exemplo, o prestígio militar, que nada mais vai dizer do que o seu nível de força. E aí você vai ter pontos de prestígio militar que nada mais é do que o dinheiro que você pode comprar, por exemplo, uma brigada de engenharia, uma frota naval, um relicário, um esquadrão, entendeu? Então o prestígio militar é o seu nível de defesa, é o seu exército, basicamente. E você evolui ele por meio de mecanismos in-game, tanto por meio de recrutamento em suas terras, aí você precisa expandir seu território, tanto por meio de dinheiro. Muitas vezes seu prestígio financeiro, né, que seria a ideia de que você tem, o prestígio, se eu não me engano, é o do tesouro que está aqui, mas muitas vezes você vai pegar o seu prestígio de tesouro mesmo, prestígio financeiro, e você vai comprar ali, por meio dos pontos do seu prestígio financeiro, outras coisas. Vamos falar do prestígio financeiro então. O prestígio financeiro nada mais é do que o dinheiro. E vocês vão ver que eu não coloquei um montante de glorinhos, porque isso seria muito difícil de calcular. Eu coloquei pontos, cara. Coloquei pontos. Então, o fidalgo ele funciona por sessões. Ele funciona por sessões de conquista. Então ele faz uma sessão, dá um time skip, vê o resultado do que ele fez, e aí ele faz mais uma sessão. Porque a vida do fidalgo é de decisões políticas. Então as decisões políticas elas só fazem sentido no longo prazo. O prestígio financeiro é o quê? O prestígio financeiro é editar quantos pontos de tesouro o seu fidalgo poderá distribuir nos demais prestígios. Infraestrutura, exército, contrato, comércio, etc. Então no level 1, que é o que você começa, você vai ter um ponto. Logo de cara, a primeira sessão do fidalgo você tem um ponto de prestígio. Você pega esse ponto de prestígio e você faz o que com ele? Pegou o ponto de prestígio e falei: ó, os seus conselheiros, porque o fidalgo tem conselheiros controlados pelo mestre, que vão tentar ajudar ele a construir o próprio império. E aí ele fala: senhor, nós estamos com um exército meio enfraquecido, nossos soldados estão usando equipamentos sucateados. E aí um outro vai falar: senhor, nossas fazendas estão um pouco abastecidas, podíamos pensar em evoluir, comprar um moinho. Ele só tem um ponto de prestígio, ele vai decidir que vai evoluir. Se ele decidir evoluir o militar, se ele decidir investir, não necessariamente ele já passa de level, isso seria com o mestre. Mas provavelmente ele passa. Então ele vai e bota o ponto de prestígio dele no exército, ele vai e pega o prestígio militar level 2. Aí ele vai e bota o ponto de prestígio dele e adquirir uma fazenda nova. E aí por meio dessa fazenda nova, ele expande sua terra. Em qual prestígio isso vai influenciar? Nobiliárquico. Então o prestígio nobiliárquico vai ser um reflexo do investimento militar e financeiro. Entendeu? Não necessariamente o prestígio financeiro. E aí o que acontece? O prestígio financeiro ele pode se evoluir. Isso é interessante. Porque o prestígio financeiro nada mais é que as riquezas que você tem. Se você usa o seu prestígio militar para expandir as suas terras, você vai ter mais pessoas para trabalharem para você mais dinheiro. Então você vai passar para o level 2, por exemplo. E aí você tem, por exemplo, que no level 3 você começa a ganhar mais 2 pontos. E aí são mais 2 lugares que você pode investir. Então a ideia do prestígio financeiro é te falar quanto você tem de dinheiro para gastar com o seu próprio mundo. Entendeu? Isso não diz respeito ao dinheiro individual aí do soldado, tá? E aí existem os graus especiais, que às vezes vão te conceder pontos de tesouro limitados. Porque o level do prestígio vai falar quantos pontos de investimento você tem logo de cara no seu império sempre que você inicia uma sessão. No level 10 você já começa a sessão com 6 pontos para investir. É claro, conforme você for aumentando, 6 pontos não vão ser nada. No level 1, pô, 1 ponto já é bastante coisa, imagina 6, né? E aí existem os graus especiais. Quer um exemplo de grau especial? Eu detenho uma terra que faz fronteira com o mar. E aí uma organização quer que eu faça um porto ali. E eles vão pagar 4 pontos de tesouro para eu permitir que eles construam esse porto. Eu permito. Eu tenho 4 pontos. Esses pontos vão surgir sempre que eu começar uma missão? Não, não vão surgir sempre que eu começar uma missão. Não vão. Eu vou gastar esses 4 pontos e acabou. Foi o que eu ganhei pelo acordo que eu fiz em game. Acabou. Agora, o uso do prestígio, o level do prestígio vai ditar como você evolui, quantos você inicia, e aí eles eles renovam, né? Lembrando que você pode desevoluir os seus levels, tá? Então, se você tá lá ascendendo ali, fazendo sua ascensão, pô, diplomacia tá forte, não sei o que, seu exército tá fraco, você é destruído, roubam suas fazendas,
você pode cair do level 7 pro level 5. Inclusive o mestre tem obrigação de ficar fazendo isso, porque ninguém vai se tornar rei fácil. E inclusive outros mestres de Fidalgo podem interferir no que o mestre está narrando. Se o mestre de Fidalgo olha assim e fala, pô, esse cara aí tá uma semana já tá com level 4 de exército, que porra de mestre é esse que tá narrando pra ele? Tá muito fácil isso daí. Pois fulano, sua própria sessão eu vou narrar. Pega todo o que o mestre narrou e faz uma sessão também, porque é injusto, porque é sacanagem. Um mestre muito bonzinho faz a pessoa evoluir fácil, aí um mestre meio malvado faz o outro fidalgo evoluir devagar e quem sai prejudicado é o outro fidalgo. Pô, isso é sacanagem. Então, é difícil mesmo, é pra ser difícil. E as sessões de Fidalgo é pra serem políticas. Nos primeiros levels, os conselheiros, porque todo Fidalgo vai ter um conselheiro, eles podem palpitar bastante, né? Então eles podem chegar ali falando, ah, não, veja bem, eu sou o conselheiro do tesouro, acho que você deveria comprar um moinho. Ah, não, veja bem, eu sou o conselheiro, o capitão da sua guarda pessoal, barão. Eu acho que você deveria comprar armaduras novas para nossos soldados. Vai ter esses conselheiros dando palpite. E detalhe, não necessariamente o palpite está certo. Às vezes o mestre vai narrar o palpite errado em uma situação estratégica e só para ver se o jogador está só aceitando o palpite. Porque às vezes o jogador ele tende a pensar que o mestre vai estar falando aquilo para ajudar ele. Então ele vai metar. Inevitavelmente ele vai metar. E ele vai fazer o quê? Pô, se o conselheiro está falando, eu vou confiar no conselheiro. O conselheiro é bonzão. Às vezes erra, e aí se lasca, e aí paga as consequências, depois se quiser matar o conselheiro, mate. Mas não pode ficar com raiva do mestre. Porque o mestre está narrando o conselheiro, não está narrando a verdade ali. Está narrando o ponto de vista desse conselheiro. Então, mais um passo importante na hora de você iniciar a sua narração pro Fidalgo. Primeira sessão, você já vai apresentar o jogador aos seus conselheiros e as personalidades desses conselheiros. Como assim? Bem, eu narro fulano. Fulano é ganista, nobreza de Verdão. Ele tem dois conselheiros, um é religioso e o outro é estratégico militar. Como o Verdão é uma nação ganista, né, religiosa e tudo mais, um conselheiro religioso faz muito sentido. E um militar, mais ainda. Agora, se eu estivesse narrando em Argônidas, pô, Argônidas nem tem muito uma religião estabelecida. Eles são, em maioria, prismalistas, outra parte muito estilanista. Então, e aí? Faz sentido ter um conselheiro religioso? Às vezes o mestre nem se importa com isso, às vezes o jogador nem se importa, o personagem do jogador não se importa com isso. Então ele vai ter um conselheiro do comércio e um conselheiro militar. O conselheiro militar sempre tem que ter, tá? Que vai ser o cara responsável por auxiliar ali o prestígio militar. Então vai ser aquele segundo braço para comandar as tropas, para colocar o exército, para você não precisar ficar narrando o Fidalgo, conversando com soldados. E aí o Fidalgo ele sempre vai começar ali com 10 km², tá? Que seria a propriedade do barão, 1000 hectares, tá? Para quem não sabe. É uma condição de terra pequena, relativamente pequena, porque é o barão. Então ele não tem. E não é uma terra fenomenal. Não, pode até ter uma fronteira com o mar, pode até ter um riozinho que passa por ali, algumas fazendas, mas não vai ser, por exemplo, nossa, não, nessa terra que é o único lugar do reino que tem ouro. Não, isso não vai acontecer, cara. Você vai ter que precisar conquistar isso daí em game. Inclusive pelo prestígio nobiliárquico. Então vamos lá. O Fidalgo, ele é totalmente responsável por cada aspecto de sua evolução. Então, ele pode conseguir jogadores para trabalhar para si, ele pode conseguir NPCs de confiança, desenvolver a sua função, ele tem que ir atrás. E o Fidalgo ele vai ter campeões para lhe servir. Então, o Fidalgo ele vai querer, por exemplo, fazer algumas coisas, ele precisa de campeões. Eu vou pegar um exemplo aqui prático que todo mundo entende. Rei de Esdras era um Fidalgo rank B, porque ele era um bosta. De todos os reis de Esdras de Isgríngol, ele foi o pior. Tanto que morreu, Alexandrino. Ele era um Fidalgo rank B. Quem eram os campeões? Quem eram os guerreiros de elite que cumpriam as missões pessoais do Fidalgo? Eram os espadas. Então, no caso do Isgríngol, os campeões do Fidalgo eram os espadas. Vou pegar outro nobre. Marquesa Irving. Marquesa Irving era uma... No começo ali, o Marquês Forrest Irving era um Fidalgo ranking C no máximo. Ele era marquês, ele tinha um grau de prestígio nobiliárquico level 4, por aí. E aí o que ele fez? Ele tinha campeões? Ele tinha dois campeões, o comandante da guarda, que era o conselheiro dele já, e ele tinha um soldado lá que ficou acompanhando os aventureiros. Um deles morreu. Quem se tornou os campeões dele? Jogadores, os casas. Os casas viraram os campeões da Marquesa futuramente. Então a Marquesa é um Fidalgo. Cara, coloquem na cabeça de vocês que todo NPC tem uma classe. Todo NPC tem uma classe, todo NPC tem um objetivo, porque em renda a gente quer fazer com que você possa ser quem você quiser. Então não é justo eu pegar um NPC e colocar ele sem pensar que ele é alguma coisa. Então até os nobres eles seguem o sistema de Fidalgo, entendeu? Então às vezes você começa a reparar que a ação que um mestre narrou o nobre fazendo coincidiu com uma ação aqui do sistema de Fidalgo, porque essa é a realidade, os nobres também seguem o sistema de Fidalgo. E aí o que acontece? Assim como os NPCs podem colocar jogadores para serem seus campeões,
Os mestres também, cara. E os mestres podem conversar com os fidalgos, aliás. E os mestres desses fidalgos podem colocar os jogadores para fazer missões que vão ajudar esse fidalgo. Fracassaram? Que pena, mal pro fidalgo. Conseguiram? Bom pra caralho pro fidalgo. Isso que é interessante, porque depois começa a ter como começarem a ter mais fidalgos, vai começar a ter um nicho que às vezes a temporada vai girar em torno dos próprios fidalgos. Então, a temporada inteira não vai precisar de um plot por trás, não. É um fidalgo que tá em um nível muito alto querendo derrotar outros fidalgos. E aí esse fidalgo vai receber a ajuda de alguns aventureiros e outros fidalgos de outro aventureiro. Olha que legal o PVP começando a criar, entendeu? E aí pode colocar diferentes personagens, mesmo que pertençam ao mesmo jogador, porque no fim das contas o fidalgo é que tá com o cu na reta. Então ele vai contratar o jogador que ele acha que é o personagem que ele acha que é convincente. Então a gente evita metagame por aí. E aí o que acontece? A margem de evolução lícita e ilícita de um fidalgo, ela deve ser seguida também. Mas algumas pessoas pensam que elas são negativas, né? Elas não são conciliáveis. E não é bem assim, tá, rapaziada? Isso aqui é mais ou menos uma escada de quão lícito e soberano legítimo alguém pode ser e quão cruel alguém pode ser também. Então vamos lá. Início é neutro. O seu barão vai começar como um cara que não é lá respeitado nem desrespeitado pela nobreza geral. Esse aqui é o ponto de vista da nobreza geral. É o ponto de vista das casas médias de nobreza. Ele vai e consegue uma relação de vassalagem, ascensão lícita. Depois ele vai, investe na segurança e na organização, ascensão lícita. Aí ele vai, investe em terra e transporte, mais uma ascensão lícita. Estão vendo que demora? Estão vendo que custa dinheiro? É ascensão lícita. E aí ele vai e consegue ser o soberano de outra pessoa. É uma ascensão lícita. Isso aqui se repete. Aí ele se tornou soberano, ele vai, cria outra relação de vassalagem. Aí ele vai e investe. Isso aqui é ascensão lícita. É como as casas nobres vão olhar para você e falar, não, esse nobre aí segue, é legítimo, ele não faz nada de errado, ele não é uma ameaça para nós. Porque tudo que ele está fazendo é voluntário. É voluntário com outros nobres. Isso é uma ascensão lícita. Agora, o mesmo nobre que fez a ascensão lícita pode fazer a ascensão ilícita? Claro que pode, cara. O nobre que vezes conseguiu ali investimento em segurança e organização, ele vai e faz o quê? O financiamento ilícito. Ele contrata um grupo de aventureiros para roubar uma relíquia da coalizão. Isso vai deixar ele mais forte? Vai. Os outros nobres vão gostar disso? Não, porque isso é ilegal, cara. Isso é errado. Tá mexendo com organizações. Isso aqui é só pro nobre ter na cabeça dele qual vai ser a opinião dos outros nobres sobre si. Então ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode tanto criar uma relação de vassalagem, quanto também investir em transporte contrabando, que vai burlar ali as taxas de outros nobres. Entendeu? A ascensão ilícita é muito mais rápida. Muito mais rápida. Tanto que você pode se tornar rei por meio de separatismo. Olha que legal. Você não precisa de uma guerra civil. Você só se separa. Fala, vamos se fuder, tranca as fronteiras. É possível. Agora, quanto mais ilícito, que é o caminho fácil que você faz, menos chances de você conseguir fazer as coisas no legítimo, porque as pessoas vão parar de confiar em você, vão querer guerra com você, vão querer seus territórios. Isso aqui é só um parâmetro, eu coloquei o gráfico ali no sistema de fidalgos mais para dar uma ideia de como seriam as duas ascensões. E aí vamos para umas informações adicionais aqui. O dinheiro inicial do fidalgo é 20 mil, cara. E aí a sua renda passiva é 10 mil. Então toda semana, né, toda sessão, ele ganha 10 mil reais, que é equivalente ali. E aí o fidalgo, obviamente, começa com a missão solo, tá? Então a primeira missão vai ser solo. Só depois que ele obter campeões, pode iniciá-los em missões com outros jogadores. Olha que interessante isso daqui. Olha que interessante isso daqui. Duas coisas que as pessoas geralmente não sabem. O fidalgo pode colocar os seus campeões em missões. Esses campeões precisam ser jogadores? Não, cara. Pode ser NPC. Então o mestre às vezes vai fazer o fidalgo recrutar um cavaleiro. E vai dar uma ficha de um cavaleiro level 20. O fidalgo pode ir, por meio desse cavaleiro level 20, uma missão de jogadores normais? Pode, é como se fosse um personagem do jogador, só que é vinculado ao fidalgo. Quem fez a ficha? Um mestre, mas é vinculado ao fidalgo. Então se eu estou no level 4 de fidalgo, eu tenho um campeão chamado Sorsartre. E o Sorsartre é um guerreiro, cavaleiro level 20, tem toda uma ficha do jogador. É o campeão do fidalgo. Quando eu vou em uma missão, a recompensa dessa missão vai para quem? Pro fidalgo, não pro NPC. O mestre do fidalgo que vai dizer se ele evoluiu ou não com o NPC, entendeu? O fidalgo pode ir em uma missão ele? Pode, cara, mas ele não vai receber XP nem PHs por isso. E ele não tem habilidades de luta, eu não recomendo, cara. Ir em missão com fidalgo, sem um campeão, é balela, é pra você morrer. Mas pra evitar metagame você pode, porque em tese em game nada te impede de ir. Então tem um contrato na parede que vai impedir um fidalgo de seguir esse contrato? Nada. Então você pode ir com o seu fidalgo, entendeu? Após a introdução, não pode iniciar o fidalgo em missão aleatória, tem que ser após a introdução do fidalgo, que é uma missão solo exclusivamente, e você pode ir com o seu fidalgo em uma missão. Às vezes para acompanhar, às vezes é sua missão mesmo, você que colocou o cartaz lá e quer acompanhar os jogadores fazendo isso. Você pode. Se você quer ensinar com os jogadores por meio do seu fidalgo, claro que pode, cara. Você pode ir em uma missão com eles, pode levar o teu campeão, mas via de regra vá com o seu campeão, porque é muito mais difícil de você morrer. E fidalgo morreu, rapaziada, aqui é um ponto interessante, tá? Fidalgo não tem missão para reviver personagem.
Não tem missão pra reviver personagem. Morreu já era, acabou. É isso, basicamente é isso mesmo. Morreu já era, não vai ter missão, não vai ter colher de chá. Inclusive, cara, os mestres são responsáveis por ser realista. Então, pô, o cara tá acendendo lá, ninguém vai ter vontade de matar esse cara, velho. Ninguém vai ter vontade de colocar um veneninho na sopa. Pô, mano, mestre, você tem que ser realista, cara. Não é pra ser divertido, é pra ser tenso. Isso aqui é como se fosse nossa paradoxa de Render. Então o sistema tem que ser tenso. Você tem que colocar o jogador pra pensar em leads difíceis. Você tem que colocar o jogador pra ver uma decisão e pensar, puta que pariu, que decisão eu vou tomar? Você tem que ser capaz de fazer isso. Se você não se sente capaz de botar o jogador em dúvida, se você não se sente capaz de colocar o seu jogador pra ter medo de alguma coisa, pra ser traído, pra às vezes o conselheiro dele trair ele por causa das ações dele, pra às vezes os senhores da terra dele ele fez merda. Level 1, cara, sofreu uma revolução já pra lidar. Então não narre Fidalgo. Acabou. E não tenha dó de matar Fidalgo. Não tenha dó. Porque o Fidalgo morre no level 8, ele vai ser lembrado pra sempre de qualquer jeito. Então o jogador já ganhou ali a dele. Pô, cheguei no Fidalgo no level 8. Porque isso aqui não é pra ser infinito, porra. Isso aqui é pra ser até o jogador aguentar. Porque ninguém fica no poder pra sempre. Coloquem isso na cabeça de vocês. E às vezes o jogador vai falar bem assim, quero uma missão pra matar ele. Joia. O mestre do Fidalgo vai lá e narra essa missão. O mestre de Fidalgo narra essa missão pra você matar o cara. Pô, se tem um nobre que é ganista, os jogadores são tudo antiganista, o jogador fala, oxe, eu quero uma missão pra matar esse cara aí. Acabou, vai narrar a missão pra matar esse cara aí, se o cara não conseguir se defender, se fudeu. Acabou, morreu. Entendeu? E ainda tem um sistema de conquistas. Então fidalgos vão contra fidalgos. Um fidalgo que tá no level 9 e outro fidalgo que tá no level 9, muitas vezes só um deles vai se tornar rei, coloca isso na cabeça de vocês. Dois fidalgozinhos gringos, quem vai se tornar rei? Um deles, os dois não vão. Então eles querem se matar, eles têm o direito de se matar por meio do sistema de conquistas. Vão ter side quests pros dois lados pra enfraquecer, mas por meio do sistema de conquistas eles conseguem se matar. Então coloque isso na cabeça de vocês, o Fidalgo é pra ser uma classe difícil mesmo, é pra ser uma classe que o jogador vai tomar no cu, é pra ser uma classe que o jogador ele vai ficar muitas vezes pensando que tá fazendo certo, chega lá ele vai ser traído, ele vai bolar um plano incrível, mas não vai contar com o fato de que ele foi traído por fulano. Isso aqui é Game of Thrones, cara, traição o tempo todo. Então o Fidalgo ele tem que ser muito inteligente. E, véi, é um seguinte, se o Fidalgo tá saindo muito bem, é porque você é burro demais pra narrar pra ele. Eu vou ser bem sincero aqui falando isso aqui agora. Porque não existe na história da humanidade um cara que se torna rei sem derramar muito sangue. Não existe na história da humanidade um cara que se torna imperador sem ser traído muitas vezes. É como diria Júlio Caesar, Júlio César. Ama a traição, mas odeia o traidor. Então o Fidalgo, ele vai ser traído, e ele vai fazer os outros traírem os outros, ele vai estar em uma disputa de poder, porque cada pedacinho de terra que ele ganha, tem outras 500 mil pessoas passando fome que queriam aquele pedaço de terra para si. Então o Fidalgo é uma classe para ser desgraçada, é para ser difícil de upar, é para ser mortal, é para envolver o nobre às vezes tendo que matar uma família inteira de inocentes, mandando lá o conselheiro dele matar aquelas pessoas, é pro nobre às vezes ir contra o rei, então é para ser um negócio trâmico, é para ser trama, drama, traição, violência, guerra, entendeu? É para ser desse jeito. Se o seu Fidalgo tá simplesmente vencendo todos os desafios, prevendo todas as traições, irmão, que merda que você tá narrando pra ele? Traidor nenhum no mundo vai deixar claro que quer trair. Não vai. Traidor nenhum no mundo vai deixar claro que quer trair. Não vai. Então se você tem um conselheiro lá e você fica dando pistas de que ele vai trair o Fidalgo pro Fidalgo, você é burro. O Fidalgo, ele tem que se ligar. Nossa, tomei 8 decisões que desagradaram o cara. Ele tá super legal comigo, sorrindo pra mim, mas eu acho que ele vai me trair. Ele tem que pensar desse jeito, cara. Ele tem que pensar desse jeito. Nossa, aparentemente eu não tenho chance de ganhar contra aquele nobre. Será que o meu conselheiro militar não vai querer me matar pra ele não morrer, pra ninguém morrer? Pense desse jeito. Pense que os seus inimigos, pense que os inimigos do seu Fidalgo, eles vão querer matar você por todas as formas possíveis. Então, se o cara é um barão, tá contra um conde, pode ter certeza que os condes, que os conselheiros desse barão vão ser visitados pelos conselheiros do conde e eles vão oferecer acordos que o barão não consegue superar, não consegue porque não tem poder para isso, para esses conselheiros traírem o cara. Então, missões de desenvolvimento do personagem com os conselheiros são muito importantes, mas você não pode deixar isso óbvio, porque se você deixa isso óbvio, acabou, não tem graça. Fica um negócio mecânico e o jogador não vai saber quando vai ser traído. É pro Fidalgo ter medo de dormir. É pra quando você falar que a sessão tá acabando, o Fidalgo pensar, pô, será que eu vou ser traído? Ô, faz o seguinte, eu vou falar que vou pro meu quarto, mas eu quero dormir no depósito hoje, tô com medo de ser traído. Amanhã eu resolvo isso. Cara, você tem que pensar desse jeito. E outra coisa, Fidalgo, traição, desvantagem absoluta na maioria das vezes, beleza? Não tem rolagem, não é um guerreiro, não tem ponto de vida negativo. Você vai narrar o Fidalgo lá parado, no trono, um cara subir correndo e dando uma facada no bucho dele, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. Se o conselheiro que tá do lado dele, guarda-costas dele, não tiver com vontade de impedir, ele morre.
entendeu? Morreu, acabou. Você vai narrar o fidalgo sendo saqueado no trono porque fez merda. E é o que tem que ser feito. A decisão do fidalgo fez com que pessoas passassem fome, o fidalgo tem que pagar por isso. Porque se tem uma pessoa passando fome, com uma enxada que seja, e o nobre tá ali, o responsável por ele passar fome tá bem ali, você pode ter certeza que se esse cara perder algum familiar, se esse cara estiver passando fome por causa disso, alguém oferecer dinheiro pra ele fazer isso, ou ele mesmo querer fazer isso, ele vai pegar essa enxada e vai afundar na cara do nobre. Porque é isso o que as pessoas fazem na vida real, e é isso que elas precisam fazer aqui no sistema de fidalgo. Não é pra ser mamão com açúcar, é pra ser violento, é pro cara ser traído, é pro cara ser fudido, é pro cara ficar pensando à frente de si mesmo. Porque se ele não estiver disposto a, na vias das dúvidas, nem a certeza, matar o cara que ele acha que vai trair ele vai acabar sendo traído e vai morrer. E se o jogador não souber lidar com isso, então o jogador não devia ter feito um fidalgo para começo de conversa, porque tem 90 classes nessa porra e escolher o fidalgo porque quis e não vai ter colher de chá. Então o mestre de fidalgo tem que entender que ele não tá ali para ser amiguinho do fidalgo. Não, ele tá ali para ser o cara que vai ver as melhores formas de fuder o fidalgo. Porque para cada barão que você estiver narrando para cada senhor que você estiver narrando para cada marquês, no mesmo reino, querendo no mesmo território, existem outros 20. E todos eles são pensantes. O jogador não é o único que pensa, não é o único que sabe ter estratégias. Então se você não tá conseguindo fazer os NPCs terem estratégias boas para superar o fidalgo do jogador, para fazer o jogador ficar em uma lead, para fazer o jogador ficar difícil, é claro que sem metagame. Também não vai fazer um cara tirar um barão, tirar um exército do tamanho de um rei da bunda. Não, você tem que ser inteligente, você tem que fazer por meio da ardilosidade. Não é só spamar poder nos inimigos e pronto, senão fica sem graça. Você vai pegar e vai fazer esses NPCs tentando matar o fidalgo, porque é o que acontece. O fidalgo tem que evoluir. Se ele não evoluir, ele morre. Acabou. É isso. Você vai colocar um desafio, o fidalgo não saiu bem, não mata ele só por causa disso. Mas ele vai colocar outro. O cara não saiu bem de novo. Meu, ele não tá pronto para ser um fidalgo. Se ele só consegue sair bem quando os conselheiros carregam ele nas costas, então ele não é um fidalgo. Ele é um NPC que você deixa ele falar. É isso. Então você precisa ter na sua cabeça que você é o principal inimigo do seu fidalgo. Porque é você que tem que pensar em todos aqueles inimigos do fidalgo. No jogo normal, é os jogadores contra o mundo. Aqui não. Aqui é o mundo contra o fidalgo. Acabou. É desse jeito. Então não pode ter paz, não pode querer ficar, nossa, mas veja bem, pô, o meu fidalgo ele só consegue fazer as coisas quando eu mando o conselheiro falar pra ele, porque senão ele morre. Pô, já era pro meu fidalgo ter perdido as terras tudo, mas eu fui ajudando ele. Pô, então você tá estragando o jogo, cara. Porque você tá fazendo, às vezes, tem um mestre competente, que tá sabendo narrar desafio, tá sabendo narrar traição, tá sabendo narrar as coisas, e aí você não sabe narrar essas paradas, e você não tá matando o teu fidalgo. Ou então você sabe, o jogador não sabe reagir, e você não tá matando o seu fidalgo. Então, amigo, não narre pra fidalgo. Se você não estiver disposto a pegar um jogador que ficou pensando, quebrando a cabeça, raciocinando por, sei lá, 10 sessões, pra na 11ª sessão ele cometer um vacilo e morrer, não narre pra fidalgo. Porque toda sessão de fidalgo é uma sessão insana. Coloca isso na cabeça de vocês. Você vai narrar toda a sessão do fidalgo como uma sessão insana. Primeira sessão é a mais fácil. Você vai apresentar os mecanismos, ele não vai ser traído na primeira sessão e tudo mais, ele vai conhecer os personagens, conhecer o reino dele, conhecer quem são os conselheiros, conhecer os problemas que ele tem que enfrentar, às vezes um fazendeiro que quer tal coisa, às vezes um nobre que quer outra coisa, entendeu? Depois disso, ele já sabe como fazer, ele já foi apresentado os mecanismos do mundo, ele já sabe como funciona o jogo, ele tem que se fuder. Ele tem que se fuder, ele tem que começar a enfrentar os desafios, porque, caras, é raciocínio lógico, é raciocínio lógico. Se todo mundo pudesse ser fidalgo, o mundo tava cheio de líderes. E nós sabemos que as pessoas não nasceram para ser líderes, a maioria delas. Então não é para ter muito fidalgo se dando bem, não. E se o jogador não for um fidalgo, pô, mata ele logo no começo, pra ele ver que não é fácil. Se ele ficar com vontade de criar outro fidalgo, ele cria, pelo menos ele vai aprendendo com os erros dele. Pô, o RPG tá aí pra ser jogado por anos aí, cara. Não tem por que ficar com pressa de querer fazer o cara virar rei em um ano de jogo. Não, isso é absurdo, cara. Pensa que rei é ranking S, cara. Imperador é S+. Então, pensa que cada vez que o fidalgo estiver perto de evoluir, cada vez que ele estiver perto de um grande feito, é uma prova de fogo. Dificuldade insana. Ele tem que saber lidar, ele tem que ser mais inteligente do que você. O teu jogador ele tem que aprender a ser mais inteligente do que você, ele tem que aprender a te surpreender, e você não pode ser parcial também. Você tá ali pra matar ele, mas você tem que levar em consideração todos os conselheiros que ele tem, os soldados que ele tem e tudo mais. Entendeu? Então ser fidalgo, cara, é bem difícil, tá? Não é pra ser fácil, não. Voltando aqui só pra recapitular, se você já terminou e entendeu tudo, pode sair do vídeo agora, porque agora eu vou só recapitular como funciona o sistema de prestígio financeiro, que muita gente acha que não entende. Vamos lá. Você tem um nobre com 1000 hectares de terra. Você tem um ponto de tesouro. Com esse ponto de tesouro você pode colocar para evoluir o seu espaço, para comprar uma fazenda, um moinho. Os conselheiros vão falar isso pro mestre, tá? Pro jogador, aliás. Os conselheiros que o mestre narrar vão falar isso pro jogador. Ou você pode, às vezes, comprar equipamento pros seus soldados. Você pode, às vezes, colocar, sei lá, comprar uns cavalos pros seus soldados. Então você vai ter como pegar esse um ponto, investir em prestígio militar e etc. Esses pontos que você começa pelo level de prestígio financeiro, eles vão se abastecer em toda a sessão. Como você evolui o prestígio financeiro? Por meio da diplomacia. Então, ao contrário de outros negócios como militar, você não vai conseguir simplesmente evoluir em game.
você vai precisar evoluir, não, no caso você só consegue evoluir em game, o prestígio financeiro. O prestígio militar você pode evoluir tanto em game, quanto comprando por meio dos pontos de prestígio financeiro. Mas o prestígio financeiro você só consegue evoluir em game. Por quê? Porque o que é o prestígio financeiro? Nada mais é do que o dinheiro que o seu fidalgo está recebendo. Nada mais é do que o dinheiro que o fidalgo está conseguindo alocar. Então, ele tem 20 fazendas, ele está recebendo dinheiro dessas 20 fazendas e está sendo o prestígio financeiro dele. É os impostos, são as taxas, entendeu? E aí ele pega esse prestígio financeiro, ele não tem como botar o dinheiro do prestígio financeiro para render o dinheiro do prestígio financeiro. Não, não é assim que funciona. Ele pode comprar terra? Depende. Se o mestre narrar um cara que está disposto a vender as terras, ele pode comprar terra, mas terra não é infinita, ele não pode simplesmente comprar como se fosse um item no Mercado Livre. Ele tem que negociar, ele tem que ver uma terra que presta, ele tem que ver se essa terra vai ser boa ou não. Comprou a terra, ele vai precisar de soldados para guardar aquela terra. Ele vai precisar de gente para vigiar aquela terra, ele vai precisar de um coletor de impostos para naquela terra. Fidalgo não é fácil, cara. Narrar para Fidalgo não é fácil. Narrar para Fidalgo é cheio de picuinha. Então você tem que pensar em tudo isso. Eu aconselho de verdade, todos os mestres, se você tem um personagem que é fidalgo, separa um arquivo no seu Word, só para falar do mapa, só para falar o nome dos NPCs à volta, só para falar das vontades dos NPCs, coloca a vontade do NPC, fica tudo mais fácil. Quando você cria um NPC fazendeiro, fala que a vontade desse fazendeiro é qual? X. Pronto, lida com o fazendeiro, fica tudo mais fácil, porque você já sabe qual vai ser a opinião do fazendeiro de todos os assuntos, porque é a vontade dele que ele quer realizar. Então o Fidalgo ele é uma classe bem difícil mesmo de narrar, é uma classe bem chata, cheia de picuinha, mas é uma classe muito, muito divertida depois no longo prazo. Pro jogador, é claro. Pro mestre, só se o mestre for psicopata, cara, de querer. Só se o mestre for aqueles caras que joga jogo da Paradox, tá ligado? Que fica lá vendo, pra eu conquistar a Alemanha eu preciso investir na fabricação de pão da Prússia, tá ligado? Um negócio assim. Então, narrar Fidalgo não é legal, então ninguém é obrigado a narrar Fidalgo, cara, tanto que eu nunca insisti pra ninguém pegar curso de Fidalgo. Eu não tenho tempo pra narrar, mas eu gosto muito de narrar Fidalgo, cara. Eu gosto muito, mas eu sei que é chato, então eu nunca insisti pra ninguém pegar curso de Fidalgo. Lembra de colocar diplomacia, convidar o teu nobre pra um jantar, fazer ele ter alianças, criar uma lead no reino que tá acontecendo pra ele conseguir se aproveitar. Às vezes o reino que ele tá com uma guerra, às vezes o conde que manda no barão, ele tem um problema com outro conde. Então, explora esses elementos, vai guiando o jogador, vai fazendo o jogador se sentir líder, vai fazendo o jogador liderar os NPCs, porque é isso que o jogador faz. Ele inicia com conselheiros e soldados. Muita gente tem dúvidas. Ô, Inky, o prestígio militar inicialmente é o quê? Guarnição básica seria quantas pessoas? Cara, guarnição básica é basicamente os soldados que fazem a patrulha naquele território e os que cuidam do rei. Do rei não, no caso, do seu barão. Então eu diria que uma guarnição básica, cara, na casa do nobre, na casa do barão, vão ter tipo uns 15, 16 soldados, saca? Aí fiscalizando aqueles que moram nas ruas ali, aquele guardinha que fica com a foice, com a alabarda na frente do boteco de uma vila, conta também. É tudo parte da guarnição básica. No geral, um barão tem uns 100 soldados, assim, no máximo, explodindo, estourando, uns 100 soldados a seu serviço. Porque eles vão ficar vigiando ali aqueles territórios e tudo mais, 100 no máximo, já tá muito, muito, muito mesmo. Eu geralmente coloco pra narrar com 50, saca? Isso aí é se for um reino mais militarizado, aí faz mais sentido ele ter mais soldados, entendeu? Aí ele quer expandir o exército. Pô, os soldados precisam comer. Então, para expandir o exército, ele primeiro precisa comprar uma fazenda a mais. Ele precisa investir o dinheiro que ele tem em comida. Se ele quer só fortalecer os soldados que ele tem, não necessariamente ele precisa de comida. Ele pode só comprar equipamentos melhores, por exemplo. Aí ele usa o prestígio financeiro dele para isso. Vai deixar a guarnição avançada? Vai. Então, às vezes, evoluir o exército não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Você tem um exército de 100 pessoas com uma faquinha, um exército de 100 pessoas com uma espada já é muito mais. Então, existem duas formas de você expandir seu exército. Aí existem os benefícios de cada uma, né, cara? Você tem 100 soldados bem armados, pô, esses soldados vão valer por muitos, mas eles não podem estar em dois espaços ao mesmo tempo. Então você tem que, se ele quer expandir espaço, é melhor ele ter soldados que não estão tão bem armados, porque é muito caro deixar eles todos armados, mas pelo menos ele tem mais soldados. Aí para mais soldados ele precisa de comida. Então assim, leva tudo isso em consideração, vai botando essas leads pro jogador pensar o que ele prefere investir. O Fidalgo sempre tem que ter a sensação, entendeu? De que ou ele gasta em uma coisa ou ele gasta em outra. Ele não pode ter a sensação de que só tem uma coisa que ele pode gastar, ele não pode ter a sensação de o melhor é só gastar nisso aqui. Não, ele tem que pensar, cara, o que é melhor? Eu gastar com isso ou com aquilo? O que é melhor? Eu gastar assim ou daquele jeito, ou guardar? Ele tem que pensar desse jeito. Se você tá fazendo o seu Fidalgo pensar só entre gastar ou não, tá ligado? Tipo, ou você melhora o exército ou você não faz nada. Então você não tá fazendo seu Fidalgo pensar, cara. Você tá fazendo ele melhorar o exército. E é foda, é chato, na verdade. O jogador tem que ter a sensação, no começo principalmente, porque ele tem pouco recurso, de que cada dinheiro que ele tá gastando podia estar sendo gastado em outra coisa. E ele só vai saber se é melhor ou não na próxima sessão, tá ligado? Ele só vai saber se fez a escolha certa na próxima sessão.
Então coloca um rivalzinho ali perto, sabe? Um fazendeiro que não gosta dele, um outro barão que não gosta dele, pra ele pensar em também investir no militar. Porque se você coloca ele sem nenhum inimigo, ele vai ficar investindo em outras coisas, e o jogo fica fácil. Coloca sempre um rival que não tá de guerra declarada, mas que ele tem que ter um pouco de medo desse cara. Que ele não sabe se vai ser atacado por esse cara do dia pra noite. Às vezes é um cara que tem interesse na terra dele, às vezes é um cara que já tem rixa com a família dele. O mestre que tem responsabilidade de pensar nisso, né? Então assim, cara, Fidalgo é Game of Thrones, cara. É foda. Eu aconselho que vocês leiam livros, vejam séries que tenham essa dinâmica de política. Não necessariamente séries medievais, pode ser uma coisa mais atual, sei lá, um House of Cards, alguma coisa assim, mas que tem envolvimento nesse negócio de política, né, de trade-off, economia, pro jogador, pra você ter inspiração pra narrar uma lead pro cara. Então é isso aí, esse foi o curso de Fidalgo. Acho que eu deixei bem claro os pontos. É claro que vão ter dúvidas, cara. Um sistema complexo como esse, eu posso ficar falando por 5 horas. Então, se tiver alguma dúvida, manda no off da minha mesa, que eu sempre leio o off da minha mesa. Então, manda no off da minha mesa, que tá suave, é isso aí. Forte abraço a todos os senhores.